Animais não são coisas, mas seres sencientes, passíveis de sentir amor, dor, medo, fome, frio, tudo que um ser humano sente. Isso, todo mundo que tem um cachorrinho, um gatinho, que convive aí com pet, sabe muito bem. E a ciência também já fala isso. Mas e a legislação brasileira? Como ela está nesse aspecto? Ela está também evoluindo na consideração dos animais como seres sencientes que são? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no PataCast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tati Rodrigues, estou aqui com a advogada Sheila Rampinelli, uma amiga da causa animal, uma grande advogada. Ela está aqui hoje com a Mavi, que depois ela vai apresentar também, que é uma das suas tuteladas, uma das suas filhas da família multiespécie que ela tem em casa. A gente vai falar hoje sobre família multiespécie, sobre a evolução do direito brasileiro com relação aos animais. Então, fica com a gente, o programa está muito interessante. Muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada por estar aqui conosco e por ter trazido a nossa Mavi. Oi, Tati, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, quero dar boa noite para o pessoal que está nos acompanhando. É uma alegria poder participar do teu programa, eu tenho muito orgulho do que tu tens feito aqui. E a Mavi é nossa convidada especial, né? Talvez eu consiga apresentá-la aqui, mostrar ela para vocês. Vou tentar. Vem cá, meu amor. A Mavi, ela é cheia de personalidade. É o primeiro programa dela, Tati. Ela ainda está um pouco tímida. Mavi, Essa é a Mavi Luize. Mavi Luiz, dá oi para a audiência, que depois a mãe vai soltar você de novo. Ela tá muito estrela. Inclusive, a história da Mavi é uma das histórias que nos une, né, minha amiga? É verdade. É mais uma história de amor e de final feliz que os animais nos proporcionam, né, Tati? Eu tenho várias. Felizmente, eu coleciono boas histórias com os animais. A Mavi é mais recente, tu quer contar sobre a adoção? Isso! Ela foi um resgate, né? Isso, a Mavi é a minha filha mais nova, ela está conosco na nossa família há menos de um mês, e ela, como todas as outras, nós temos 7 animais em casa, como todas elas, ela foi adotada, e a Mavi foi resgatada atropelada, ela quebrou os 2 fêmurs, e ela tinha recém ganhado filhotinhos, e tinha tudo para sofrer demais, né? Mas felizmente o sofrimento durou pouco, ela foi resgatada, foi muito bem acolhida, ficou um bom tempo lá no Hospital Alvete, que é um hospital de pessoas amigas, conhecidas nossas, né, Tati? E que faz, assim, um trabalho social com os animais bem bonito. E de lá, a Mavi foi lá para nossa casa. Eu decidi adotá-la, né? Como eu tenho outros animais, são 5 gatinhas e tinha mais uma cachorra, agora são 2 com a Mavi. Eu tô sempre lá no vet, sempre tem uma vacina, sempre tem um banho, alguma coisa para fazer. E aí lá os nossos destinos se encontraram. E a gente pensou bastante lá em casa, a gente conversou bastante, porque eu acredito que a adoção, ela precisa ser bem pensada, porque ela tem que ser responsável. E depois de pensar bastante, avaliar gastos, tudo isso, né, cabia no nosso orçamento, mais um animalzinho no nosso coração, com certeza. E aí a Mavi foi lá para casa. Fez a adaptação com a mana canina e com as manas gatas, deu tudo Isso! certo? Deu tudo certo, Tati. A outra mana dela, a outra cachorra, né, mana cachorra, é a Maria Emília. E a Maria Emília é uma cachorra muito serelepe, ela é muito alegre, ela tem muita energia e a gente mora assim num lugar que tem um pátio bem grande, então era um desperdício, né? A Maria sozinha naquele pátio, ela acabava ficando entediada. Então ela recebeu a Mavi super bem, ela ficou muito feliz de ter a companhia da Mavi e as duas se deram bem assim instantaneamente.
em questão de meia hora, elas já eram melhores amigas. E agora são inseparáveis. Que coisa boa, né, saber que uma cachorrinha então, eu acompanhei de perto esse caso, porque inclusive, é o Emerson, né, que fez o resgate, o meu colega um colega jornalista lá das antigas e também um protetor. Eu me responsabilizei por ela na Alvete, Isso mesmo. e a Nilda, que é mãe de uma das sócias da Alvete, ela é também protetora da SOS Há muito Vira-Lata. tempo, né, Tati? A Nilda é uma das primeiras, eu acredito, né, protetoras aí da SOS, né? Depois que criou os bebês da Mavi, os Foi. 2 bebês, eles estavam em fase de amamentação, e ela não poderia amamentar por conta da que ela sofreu de cirurgia nos E 2 fêmures, foi, né, foi, estava tomando muito medicamento, então a verdade. Nilda criou eles com a Nalvete, né, com Pet Milk, e doou os filhotes e fez essa ponte linda contigo. Foi. A Mavi, ela tinha, no caso, né, uma família com tutores, porém era pátio aberto, eles não teriam condições, de fechar o pátio para recebê-la de volta e nem de dar continuidade ao tratamento que foi bem delicado, né. Foi demorado. E a gente sabe que acaba sendo caro, né, Tati? Um animalzinho em condições, digamos assim, de perfeita saúde, já dá uma despesa, né? Tem seus gastos. Então, um animalzinho em tratamento, em recuperação, exige um pouco mais, né? Então, eu achei um gesto muito bonito dos tutores, que ela tinha antes, porque a gente o amor pelos animais tem que ser desprendido de egoísmo, né. Exatamente. E eu achei muito bonita a atitude, poxa, a gente não consegue dar para ela o que ela precisa, a gente vai disponibilizar ela então para alguém que Quan tenha, né. Quando a gente conseguiu esse pretendente à adoção, que era tu, que a Nilda conseguiu, a gente foi eu, Emerson e Nilda conversar com a tutora, né, ver se realmente ela não criava condições. Ela então abriu mão de uma forma amorosa, né, querendo o melhor para a Mavi. E importante da gente falar, né, Sheila, da importância, do resgate, a causa animal, a proteção animal, ela não acaba numa denúncia ou num resgate. É um Exato, circuito que ele só acaba depois da adoção, né. exato, Tratamento, acolhimento, tratamento e encaminhamento responsável. E o caso da Mavi foi um lindo caso, né, exato. de proteção animal do começo, meio e um final feliz. E de um ciclo que se encerrou muito bem, né, Tati? Infelizmente o resgate é apenas a ponta do iceberg, né, e envolve muita coisa, envolve muita doação da pessoa que se dispõe, né, do protetor, e é o resgate, é o acolhimento das clínicas, eu acho incrível esse trabalho, eu admiro demais os hospitais e clínicas que nós temos aqui na nossa cidade. Vou falar do exemplo que a gente tem aqui, né, com certeza tem muitos outros, e eu acho muito bonito isso, de fazer um preço social, de acolher, de permitir que o animal fique ali um pouquinho mais do que seria, né, o necessário, aguardar que se faça uma vaquinha para cobrir aqueles gastos e tudo mais. E envolve muita gente, envolve uma força-tarefa muito grande. E quando termina com uma adoção assim, é muito bonito, né, é muito gratificante isso, né, Muito Tati? Muito, importância de cada um também fazer a sua parte, que eu Exato, sempre bato aqui. Todo mundo pode ser um protetor, exato. né? E fazer com o caso que vê à sua frente, levar na clínica de confiança, eles vão dar preço social. Tem muitas clínicas, sim. Eu tenho Sim, parceria com várias, e vários protetores têm com vários. vários. Exato. E o que mais precisa é adoção e lar temporário. Isso, isso. E eu penso, Tati, assim, isso envolve tanta coisa e olhando pelo lado bom, nos possibilita ajudar de tantas formas. Ah, mas eu não posso adotar porque agora eu já tenho, né, uma quantidade de animais. Ok, mas eu posso, de repente, faço um lar temporário, eu compro algum bilhete de rifa, o pessoal faz sempre rifa solidária, eu posso ajudar com ração para aqueles abrigos, tem tantos, né, Tati? Tu tá bem na linha de frente, tu convive
com essas pessoas, tu sabe das necessidades, o quanto é necessário, né? Eu posso ajudar a fechar uma continha que ficou pendente. Então, tem tanta forma de ajudar. Exatamente mesmo. A Mavi, né? Teve bastante gente que Foi. contribuiu com a nossa vaquinha, né? Foi. E uma boa parte, né, dos custos dela, então, foram financiados por pessoas que se envolveram indiretamente com o caso. Exato. E eu acho assim, não queria deixar de falar isso, assim, da importância da adoção consciente e responsável, Tati, porque se vê tanto, ai, vou mudar, não tem como levar. Ai, depois de tantos meses o animal, ai, não deu certo, vou devolver. Fez muita bagunça e tal. Poxa, isso acaba com o emocional dos protetores, né, Tati? Eu acho isso de uma irresponsabilidade afetiva muito grande. Então, eu queria frisar isso, sabe? Se você realmente pensou e viu que não tem condições de colocar um animalzinho na sua casa, ajuda de outras formas, então, né? E pensa muito bem, porque é um amor incrível, imenso, é gratificante, mas envolve custos, envolve paciência, disponibilidade. E então pense bem, né? Pensar bem para que esses finais sejam felizes de verdade. É um vínculo afetivo que se cria, socioafetivo, Com certeza, elas fazem parte da nossa família. que inclusive é um dos temas que a gente vai abordar. Exatamente. Família multiespécie tá aí, né, Tati? É uma realidade nas casas brasileiras. A cultura está mudando, Muito! o direito está mudando, então essas pessoas que ainda pensam, como tu falou, vou me mudar, então não cabe mais o cachorrinho ou o gatinho aqui em casa, estão ficando fora da Não estão acompanhando esse movimento social, essa evolução. né, Tati? Essa evolução do ser humano, eu diria, né? Eu queria te falar, Tati, e falar para o pessoal que está nos acompanhando, uma informação que eu achei muito interessante. Dados de 2023, recentes, né? O Brasil possui mais ou menos, a população brasileira, 139 milhões de animais de estimação. Isso coloca o Brasil como a terceira nação em número de animais de estimação. É uma realidade. Os animais estão nas nossas famílias, eles vieram para ficar, né? Já fazem parte da família brasileira e é natural que esse movimento faça com que a realidade mude, os valores mudem e nada mais adequado que a legislação acompanhar isso também, né, Tati? A legislação costuma acompanhar as evoluções, Os né, movimentos os sociais, movimentos né? sociais. Isso mesmo. E é nesse sentido que a gente vai falar agora. Vamos falar primeiro sobre a lei a jurisprudência, né? Que são decisões judiciais Isso. que já estão considerando os vínculos, né, afetivos dos pets para com as Exatamente. famílias. Então, hoje, é direito de visita, guarda compartilhada, Divisão de despesas, né? Pensão alimentícia, né? Isso, podemos fazer essa analogia. Tudo isso quem trata é o direito de família. Isso. Até pouco tempo a gente via isso com crianças e agora já tem decisões judiciais com relação aos animais. Conta pra gente, Isso Sheila. mesmo, Tati. Vamos falar um pouquinho como é que a lei trata o animal hoje? Com certeza. É algo assim bem retrógrado, né? Mas tá mudando, vai mudar. Cada dia estamos mais perto disso. Tati, hoje o animal, para a lei, vou tentar falar em termos bem simples, né? Para todo mundo aqui que está acompanhando a gente conseguir acompanhar, não se sentir excluído aí, porque eu sei que tu és da área do direito também, né? Então não vamos nos perder no juridiquês, né? Juridiquês Isso vamos aí. deixar de lado. Isso. O Tati, hoje a lei inclui o animal no artigo do Código Civil como um bem móvel. Em palavras bem simples, como uma coisa, né? A lei hoje dispõe sobre o animal como uma coisa. Mas aí vamos combinar que não combina mais, né? Que não se encaixa mais, né, Tati? Então, A ciência já não vê assim e a gente já não vê assim. exatamente. E aí, o direito, que são assim essas normas, essas regras que regem a nossa convivência em sociedade, Que são os códigos, né? isso
vão acompanhando, né, Tati? Talvez não na velocidade que deveria, não da forma mais adequada que a gente entende, mas vai provocar uma mudança, né? Até porque os movimentos hoje dos protetores dos animais, felizmente, eles têm ganhado bastante força, cada vez mais, né? Nós temos os simpatizantes, nós temos aqueles que, ai, acho fofinho, bonitinho, mas a gente tem aqueles que põem a mão na massa. Felizmente, nós temos bons aí deputados que levantaram essa bandeira e que levam mesmo a sério. Isso é muito bom, né? E a gente precisa de mais políticos engajados nessa causa. Então, assim, temos projeto para mudar essa situação? Temos, Tati. Eu separei aqui duas situações que eu gostaria de comentar contigo. Nós temos dois projetos bem legais de leis que ainda tramitam no Congresso. Todo projeto de lei vai demorar um pouquinho para sair do papel, porque tem toda uma burocracia envolvida, Câmara, voto, emenda, veta, enfim, envolve orçamento, né? Então, tudo isso faz com que os processos de uma criação de uma lei nova demorem. Tanto que é esse projeto de lei que vai falar, que é da descoisificação do animal, é de Isso. 2013, é isso? Isso mesmo, Tati. Ele é de 2013 e ele é um projeto do deputado Ricardo Izar. Esse parlamentar, ele é bem conhecido pela causa animal. Ele é bem envolvido, ele é bem dedicado e eu fiquei muito feliz quando eu vi que esse projeto era dele. Assim, não me surpreendeu, né? Tati, esse projeto ele prevê justamente isso, mudar essa lei, esse artigo da lei que eu falei, né? E acrescentar aí que o animal não é coisa, que o animal é um ser senciente, né? E que aí vai ser dotado de direitos, né? De prerrogativas, porque hoje, se a gente fosse comparar, levando a lei a pé da letra, o animal é como um automóvel, por exemplo, é como essa mesa. Um bem semovente, Exato, segundo o exato. Código Civil. Segundo a lei, exatamente. Ou seja, que direito essa mesa tem? Nenhum. Mas e aí? Um animal é igual essa mesa? Que essa mesa não sente nada, né? A gente não pode negar que o animal é senciente, né? E quando a gente fala em senciência, eu gosto de relacionar com o equivalente ao ser humano, a consciência humana, né? Então, ele é dotado de uma certa consciência mesmo, que aí vai envolver sentimento, dor, medo, insegurança, enfim. Então, esse projeto, que está aí desde 2013, traz essa proposta, né? De mudar esse conceito, de colocar na lei, então, que ele não é uma coisa, né? Assim, ó, eu dei uma olhadinha no andamento, tivemos aí movimentação lá pelo final do ano de 2024. Então, eu acredito que em breve a gente está chegando lá para ser aprovada, né? Esse projeto esbarrou em alguns temas polêmicos, né? Porque aí, Tati, quando a gente fala de animal, a gente tem que ampliar um pouquinho, né? A gente vai focar muito no cachorro, no gato, mas a gente tem que ampliar que aqui vai envolver muito mais que isso, né? Exatamente, o nosso olhar, a nossa sensibilidade, eu digo da sociedade de forma em geral, ela já está mais sensível com relação aos cachorros e os gatos. Parece mais natural, né? O que já fez, inclusive, a lei penal de maus tratos aos animais vir a ter uma pena maior para quem maltrata cães e gatos, né? Exatamente. E só que animais e sencientes são todos, né? Inclusive alguns animais que a sociedade hoje ainda usa como meios de produção. Exato, o agronegócio, né, Tati? Eu sei que aqui não é o nosso objetivo e nem quero também entrar, né, em temas tão polêmicos, porque aí realmente a gente vai ter que abrir o leque e aí a gente vai ter que aprofundar bastante, porque a gente está falando de cavalo, a gente está falando do agronegócio, do animal que é usado para tração, para corte. Exato. E aí, inclusive, o animal que é, em algumas regiões do nosso país, utilizado para fins culturais, né? Como vaquejadas, rodeios.
Enfim, não vamos aqui, né? Não quero entrar no que eu penso sobre isso, né, Tati? Mas é só para mostrar como é amplo, como é complexo, né? E isso acaba, segurando um pouco a questão da mudança da lei, de ser sujeito de direitos animais, porque não seriam só os cachorros e gatos. Exato. Mas tu me falou que aí já teve inclusive uma emenda Teve, que Tati. justamente restringiu que, ok, para quem é animalista, eu sou vegetariana, não sou vegana, Eu mas também sou não. vegetariana desde os meus 14 anos, então eu tenho muito essa noção já, né? De que todos os animais são seres sencientes, têm que serem respeitados e tudo mais. Mas como, infelizmente, né, mudar essa cultura ainda é muito difícil, então, assim, vamos excluir todos ou vamos, neste momento, já que a Exato. sociedade está com um olhar muito mais atenta para o cão e gato, já viu que aquilo ali é um ser igual a gente, talvez Já ele foi não inserido comunique, na nossa família, né, ele não Tati? comunica igual a gente, ele não fala igual a gente. Mas a gente vê que ele tem sensibilidade e inteligência e Com certeza. sentimentos. E isso é cientificamente comprovado. Né? Então, já que isso todo mundo já está em consenso também, as pessoas já estão vendo isso nas famílias, vamos nesse primeiro momento, seria isso? Exato. Foi o Dar que eu esse entendi novo também. status, é isso que Isso, tu isso. estavas me explicando antes. Aham. Dar esse novo status, então, de sujeito de direito, não mais coisas, mas sujeito de direito, primeiro seria para cães e gatos? Tem uma emenda nesse sentido? Isso. Porque aí o que aconteceu, né, Tati? Chegou para discussão lá no Congresso e lá a gente sabe que assim como tem os deputados que vão defender a causa animal, nós temos deputados que defendem o agronegócio, que defendem a indústria de corte de leite, enfim, né? Então chegou lá, mexeu no vespeiro, né? Entrou todo mundo em conflito, né? Enfim, até eu comentei contigo, né? Eu acompanhei bastante nas redes sociais o movimento que a Luísa Mel fez nesse sentido. Ela participou de algumas sessões, ela falou em algumas sessões, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu acho que, como bem isso que tu colocou, para que a coisa ande, ainda que de uma forma mais restrita, ainda não é o que a gente quer, ainda não é o ideal, mas vamos mudar um pouquinho, pelo menos, vamos dar um passinho de formiga? Então, assim, vamos fazer uma emenda aqui. Isso tudo que está sendo proposto aqui para mudar não vai se aplicar aos animais da produção da agropecuária, de pesquisa, de manifestações culturais. Então, aí, sabe, vamos acalmar um pouco os ânimos para ver se sai do papel essa Porque alteração. senão ficaria uma coisa utópica que levaria décadas. Infelizmente. Porque vamos combinar, e não estou aqui criticando negativamente Exato, ninguém, exato. mas mesmo muitos protetores de animais, que são protetores de cães e gatos, que comem carne. Eu não como carne há muito tempo, Eu também acredito não. que também tu, mas eu, ainda até enfim, por preguiça, eu ainda Comodismo, como talvez. queijo, muitas vezes, até por falta de Laticínios. opções, né? Exato. Assim, mas faço a meia-culpa, né? Claro. Mas então, assim, como toda uma sociedade, inclusive os meios de produção, né? Toda uma sociedade vive em torno disso. E mesmo as pessoas que muitas vezes amam e respeitam o seu cachorro, o seu gato, ainda não fizeram esta ligação. Exato. Esse despertar Esse de consciência, despertar. né, Tati? Então, vamos esperar até que faça esse despertar? Ou vamos dar já pro cachorro, pro pequeno gato, passo. esse status aí, de Exato. sujeito de direito? Exato, Eu acho exato. que é o passo mais coerente. Digamos que foi vai ser o pontapé inicial, né, Tati? E eu penso assim, concordo com o que tu falou, também me coloco aí nessa posição cômoda de que ainda não evoluí por questão mesmo de, ai, é tão prático, né, o acesso ao laticínio, enfim, até um frutos do mar, enfim, né, muita gente faz isso, né, e eu aprendi, acho que tu deve fazer muito mais tempo que eu, acho que faz uns 14 anos que eu não como carne, e eu aprendi assim na convivência com as pessoas, que menos crítica, um pouco mais de acolhimento e, de repente, arrastar pelo exemplo, não é mesmo? Exatamente. De repente, eu penso assim,
poxa, mas eu não quero ninguém falando do que está no meu prato. Então, por que que eu vou falar do que está no prato do coleguinha, né? Então, de repente, a pessoa vai ver aí como é que eu me comporto, as opções que eu faço, as minhas escolhas e se inspira, né? De repente. Então, assim, às vezes o embate não é a melhor solução, Ah, né? também acho. Inclusive, eu parei faz 40 anos, foi quando eu tinha 14 anos, na época nem era Nossa, foste uma considerado meio louca, revolucionária. né? Porque foi quando eu vi, O ET do rolê, né, Tati? foi quando eu vi que o porco ali que eu tava no prato era um porco, né? Então, assim, eu Uhum. gostava muito de comer carne, porque na época minha família é gaúcha, e na época a Nossa. cultura também de todo mundo era arroz, feijão e carne, Isso, né? Não isso. tinha, a carne era o prato principal. Uhum. Então foi bem complicado, mas a culpa que eu sentia, era a dor que eu sentia, né, de estar comendo aquele animal que eu tinha consciência que era mais forte, do que o meu prazer, né, Foi o que comendo. aconteceu comigo Então eu também. parei, mas eu nunca, na época eu fui até eu criticada, né, mas eu também nunca fui agressiva com ninguém, até porque eu sempre pensei assim: todas as pessoas que eu amo comem carne. Uhum. Inclusive hoje ainda a maioria das Sim, pessoas comem carne. sim. Muitos protetores comem carne. Já Eu cansei já de sei da ver. crueldade que é a indústria do laticínio há uns 10 anos, antes eu não sabia, nem era tanto, eu acho, E eu já tá. cansei de E ver, eu Tati. continuo, então o que que eu faço hoje? Eu como bem menos queijo do que eu comia antes. Eu sei que eu não devia comer, mas eu como menos. Sim. Então, quando chega uma pessoa para mim que diz: "Bah, eu já vi que a carne é sofrimento, eu quero parar, mas não consigo", eu digo: "Faz como eu faço Faz com a queijo, segunda come sem menos". carne. Eu falo isso. Essa questão de muitos protetores e tal que consomem carne, já vi muito assim, vamos fazer um evento beneficente, uma galinhada. Vamos fazer, sabe? E aí alguns vão achar que é contrassenso, né? Que é incongruente. Sim, mas poxa, vamos devagar aí, vamos ter um pouquinho mais de acolhimento, empatia com esse despertar das pessoas, né, Tati? E eu falo isso. Já vi muita gente também criticar, nossa, segunda sem carne, que hipocrisia. Mas eu comecei assim. Sim, já é uma Eu comecei assim. claro, tu já sabe que é possível, tu já tá aquele dia Exato. pensando naquilo. Exato. Tu começa a abrir a tua mente, poxa, hoje é um dia então que não vou consumir carne, vamos ver o que tem de diferente aí. Eu também era assim como tu, eu consumia carne desenfreadamente, eu ria dos veganos, eu ria, eu achava graça, eu debochava. E aí assim, não, vamos dar uma chance então. Quando eu vi era segunda e quinta, Isso. quando eu vi, sabe? E aí assim, não, minha consciência, meu organismo não aceitou mais, enfim, mas cada um tem um ritmo também, né, Tati? Cada um Essas tem um o tempo. tempo e essas mudanças culturais, elas vão mais pelo acolhimento Também do que acho. pela simples, né, agressão. Tentativa de imposição, de repente, né? Exatamente. E é aí que começa esse movimento, né, Tati? E aí vai refletir necessariamente na lei, que é onde a gente começou falando, né? Porque os movimentos aí da sociedade vão acabar exigindo uma regulamentação, Uhum. Porque digamos assim, né? como é que vamos falar aqui do voltar para o direito, como é Tá. que funciona hoje, né? Por exemplo, o que vai acontecer, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se quando essa lei for, Uhum. enfim, aprovada lá por todo o Congresso e passar por todos os Isso. trâmites e depois Somos otimistas, vai dar certo. sancionada, que seja ali com pets, com cachorros e gatos, ok. Qual vai ser a transformação para eles? Por exemplo, o que é um sujeito de direito no direito? Explica, doutora Sheila. Por Vamos exemplo, lá. uma pessoa tem a pessoa física Isso. e tem a pessoa jurídica. Uma empresa Isso. é a jurídica e nós somos pessoas Pessoas físicas. físicas. A gente pode isso. demandar em nosso nome. Eu, Sheila, a Tati, entrou com uma ação na justiça porque teve um direito seu Ou então lesado, né? Violado. Creative Eyes, que é a produtora aqui do nosso PataCast, CNPJ tal, pessoa jurídica, ela também vai demandar em próprio nome. Isso. E o animal não demanda em próprio nome. Não. Em tese, infelizmente, hoje o animal nem direito tem, né, Tati? O texto cru ali da lei como ele está hoje, direito nenhum,
né? Quem é que tem direito? O proprietário da coisa. Isso, exatamente, o tutor, né? E aí a gente também já, voltando ali Tutor, mas pode ver que eu sempre falo tutor, mas ainda tem muita nós gente mais que ama, familiarizadas com a causa, né? mas tem muita gente que ama até protetor que ainda fala o dono. O dono. Por que dono? Posse, Porque pro nosso Código Civil, propriedade. ele ainda está certo, porque o conceito do animal no nosso Código Civil ainda é coisa. Exato, exato. Quais são as minhas posses? Um carro, uma bicicleta, um cachorro, né? Para a lei é isso hoje, né? E vamos falar de hoje, né? Então, como é que é hoje? Ah, enfim, o animal infelizmente ainda não tem direito, mas o tutor tem, né? O tutor tem direito, sim. Posso falar, Tati, Isso do na lei de caso hoje, na né? lei de hoje? Isso conta, Posso conta, falar? Sheila, pelo seguinte: tem coisas que vão mudar, que são maravilhosas, não é mais utopia, vai mudar. Mas mesmo hoje, o animal sendo visto como coisa, a gente pode demandar a favor dele, tanto na esfera penal, por punição aos maus tratos, que daí entra na lei Exato. ambiental, que a lei de maus Exato. tratos é do Código uma lei ambiental, Isso. mas que pune por maus tratos. Então não é o bichinho que vai estar ali dizendo que ele foi, né? A sociedade vai contra quem maltratou, quem no penal. E no cível, as pessoas que maltratam os animais também podem ser punidas. Por quê? Responsabilizadas. Isso Para pagar a mesmo. conta pro tutor. Então conta o caso Exatamente. da pipoca. Da pulga. Não é pipoca? É pulga. A pulga, então, é um exemplo que vai atender aí todas essas situações que tu colocou, Tati. O caso da cachorrinha pulga ficou assim bem famoso, infelizmente, né? Infelizmente na nossa cidade. Vou dar aí um apanhado geral para o pessoal entender. A cachorrinha pulga, ela foi resgatada pela SOS Vira-Lata, uma ONG aí bem conhecida, né, da nossa cidade. Beijo, Jorge, beijo, Nilda. Isso, beijo para vocês. A gente sabe aí do quão guerreiras vocês são, porque elas estão aí na luta há muito tempo, né, Tati? E aí o que aconteceu? A pulga foi doada para uma família, tinha outros cães, essa família, e eles tinham já tido 1 ou 2 cachorros envenenados. Santa Luzia, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí essa situação deixou os tutores, vou ficar ligado aqui, vou tomar algumas providências. 2012. Então, Tati, a decisão judicial que eu tenho aqui é de 2019, então pode ter sido sim, pode ter sido aí bem antes mesmo. Os tutores aí da pulga, então, não, vou colocar câmera, vou ficar mais ligado, né? Tomavam uma série de medidas, Tati. Eles, inclusive, colocavam os cachorros para dentro de casa à noite. De manhã, eles iam lá, varriam, limpavam, olhavam todo o pátio antes de soltar. Poxa, olha o que eles passaram. Pois mesmo Danos assim... morais. E penso eu que sou... Já vou falar mãe, né? De pet, não tem valor que compense essa dor, né? E aí, mesmo assim, um dos vizinhos envenenou novamente, né? Ele jogou aí, colocou o famoso chumbinho, colocou, não sei bem como, ele colocou para dentro, jogou. Então, assim, esses tutores já tinham câmeras, eles filmaram, né? Mas, poxa, olha o absurdo, até onde eles tiveram que chegar para, poxa, já se prevenir de um futuro crime. Registraram, então as câmeras registraram a pessoa jogando esse veneno, a cachorrinha comendo, a cachorrinha veio a óbito, foi feito exame de necropsia. Então, assim, esses tutores, por terem sido já vítimas de envenenamento anterior, eles tiveram todos esses cuidados que a gente também não tem obrigação nenhuma, né, Tati? Vou acordar aqui, vou botar uma câmera porque talvez um vizinho vai envenenar o meu animal. E aí eles procuraram a autoridade policial, então fica aí já a primeira dica, né, Tati? Procura a autoridade policial. Acredito eu que até online dá para fazer o boletim de ocorrência. A autoridade não pode e não vai se recusar. Hoje nós temos um acolhimento bem assim, bem legal nas delegacias. Eu posso falar por experiência aí de familiares que passaram por isso recentemente.
a autoridade policial vai fazer o boletim de ocorrência. E aí, no caso da pulga, eles tinham muitas evidências. Eles tinham as imagens. A autoridade policial solicitou, inclusive, busca e apreensão na casa dessa pessoa que cometeu o delito. Encontraram o veneno ali. Então, foram vários indícios, né? Que Várias provas. Várias provas. E aí, o que aconteceu, Tati? No âmbito penal, o delegado, a autoridade policial, concluiu que sim, né? Houve aí a culpa e indiciou, O encaminhou. dolo, né, doutora? Isso mesmo, a intenção de praticar esse crime. E aí encaminhou para o Ministério Público, que é o procedimento padrão. O inquérito viu ali, então, Isso. por quê? Sheila, vamos bater nisso. Vamos lá. É importante, eu já falei aqui, a instrução. Isso. Porque também não adianta dizer assim, ah, a lei não funciona. Isso. A lei existe 2 a 5 anos para maus tratos aos animais, é bastante. A pessoa vai presa, se for em flagrante, Hoje ela vai sim. presa na hora, Sim. tá? E a lei, Tati, se engana quem diz que não. Ela é de 98. Exato, que só era menor a pena, né? Isso, mas ela já existia. Já existia, já tinha pena, já Isso. tinha pena alternativa, multa, Que foi o que penal. aconteceu aqui. Mas hoje é cadeia, se for provado, Isso, né? porque isso aqui foi lá antes de 2020. Isso. Né? Daí vai o que era antes, né? Que é aplicado. Aconteceu o que era. Mas, então a pessoa diz, a lei existe, a lei não serve para. Não. Mas assim, ó, tu tens que instruir. Exato. Porque o delegado vai te receber, vai na delegacia. Vai, Mas claro. de preferência, se quiser ser anônimo, vai. Mas de preferência não, porque tu já vai ser a testemunha, uma das testemunhas. Exato. Faz, se conseguir, Não se omita. a autópsia para provar eu ia que foi falar, veneno. Tati, eu ia falar Faz isso. fotografia, junta a prova, porque também não adianta tu dizer, chegar lá no delegado, ou nem ir no delegado e dizer que a lei não é não dá cumprida, nada, não, ou não então ir adianta lá no nada. delegado e dizer, mataram a minha cachorra, foi envenenada. Mas cadê as provas? Como é que o delegado vai conseguir fechar o inquérito para encaminhar para o MP, que é o Exato. próximo passo, Isso. se ele não tem prova? Você tem que ajudar, né? O suspeito. Isso vai acontecer com qualquer crime, Tati. Qualquer denúncia que você vai fazer na delegacia, o delegado precisa de provas, de indícios. Você tem que dar o caminho para ele. Ele não pode assim, hoje eu acordei com vontade de, né, processar alguém, encaminhar um inquérito. E aí, eu vou chegar nessa parte aí, você falou do exame, que tu vai poder pedir depois lá na área civil. Pede o ressarcimento das despesas que tu teve, tu consegue pedir, entendeu? Depois, tá. Isso, então assim, vai lá, faz tudo o que tiver ao teu alcance. E aí foi o que aconteceu aqui no caso da pulga. Só que quando chegou lá no Ministério Público, estamos falando aí de antes de 2020, que foi quando mudou a lei para essa pena que tu estava falando. E aí era considerado, como é que eu vou falar? É um crime de menor potencial ofensivo, que permite ao Ministério Público a transação penal, né? Porque então, era menos de 2 anos. Isso, né? então assim, é como se fosse assim, vamos falar em palavras bem simples, um crime de menor gravidade. Nesse caso aqui, o que o Ministério Público fez? E não faz só nesses casos, né? Uma prerrogativa do órgão, né? Propôs um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta para essa pessoa, esse criminoso, né? E aí, o que aconteceu? Ele não precisou cumprir pena, prestou aí serviços ou pagou alguma pena pecuniária, enfim. Porém, depois esse caso foi condenado. Isso, só que aí foi para o cível. E aí, no cível, sim. No cível, tivemos aí a condenação em danos morais dos tutores, né? Esse que é o pulo do gato. Além de doer, que a pessoa é uma condenada, que hoje em dia é cadeia, porque antes era menos de 2 Depois anos de a pena. 2020 mudou a lei. Como a pena era muito pequena, é por isso, né? Explica, Sheila. Quando a pena é muito pequena, aí o juiz, o Ministério Público pode optar por essas transações. Mas já a partir de 2 anos de pena, daí já... Isso, aí já não tem mais essa liberalidade. Aí vai ter que aplicar uma pena um pouco maior. Que já é né? de detenção. Isso. E aí o que acontece? Aí acaba também, né, Tati, assustando um pouco, né? Poxa, se eu cometer um determinado crime ou praticar determinada conduta,
poxa, vai ter alguma penalidade aí, né? Pode não só uma multa ou um TAC ou um serviço comunitário, mas a cadeia. Exato. Mas enfim, daí isso que é o bacana, porque daí fazer doer no bolso, é esse que é Também. o pulo do gato. Então explica, Exato. eles pegaram a decisão na esfera penal e levaram Para para o cível. cível, exatamente, levaram para cível e lá sim conseguiram uma indenização por danos morais. E aí é onde entra também que eu falei, você pode estar pedindo aí até um ressarcimento das despesas com necropsia, com enfim, né? Então existe essa possibilidade. Né? E isso é bem interessante. O animal ainda não tem direitos, mas o tutor tem. E aí o tutor foi lesado, né? Teve um abalo moral que a gente chama, né, no direito. E esse abalo moral, a lei diz o quê? Se você teve um abalo moral, você tem direito a um ressarcimento. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Então é uma possibilidade, né, Então, de trabalhar com o que se tem em termos de lei, mas para fazer sentir, né, para punir alguém que cometa um crime de maus tratos. então, essa pessoa não só deixou de ser ficha limpa na esfera penal, quanto tirou dinheiro do próprio bolso Teve que para pagar o seu crime. Isso, Para indenizar exatamente. o tutor, o dono, né? Isso. Então, na verdade, ali, né, estamos dando um exemplo de caso em que o tutor tem direitos, Tem né? direito já e já deve usar desse direito para coibir crimes de maus tratos. Isso a gente está falando hoje, não precisa esperar mudar a lei, não. Hoje é a possibilidade que a gente tem. Isso mesmo. E o que eu acho bem interessante, Tati, que eu observei nessas decisões que eu vi e tudo mais, a forma como o judiciário, quando a gente fala judiciário, os juízes, né? A forma como os juízes apreciam essa situação, a forma como eles se debruçam sobre um caso que envolve animais e tudo mais, depois a gente vai falar de outros exemplos, e eu percebo uma dedicação de verdade. Assim, hoje eu não tenho muito amparo na lei, certo, mas eu tenho uma realidade aqui. O que eu posso fazer? E aí, em todas as decisões que eu li, poxa, dizendo exatamente o que a gente está falando aqui. Hoje a realidade é essa. O animal está inserido na família, ele não é mais uma coisa, não dá mais para classificar assim, para fechar assim, né? Então, isso demonstra para mim, que sou da área do direito, uma dedicação do Poder Judiciário com esse tema. E isso me deixa muito feliz. Eu fiquei, assim, muito grata de perceber isso, sabe? Ou seja, isso aí, a que se chama no direito de jurisprudência, né, doutora Sheila? Jurisprudência, são várias decisões dos juízes que vão se consolidando aí, vão formando o que a gente chama de um entendimento, né? Poxa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu várias vezes de forma parecida sobre uma situação X. Temos aí um entendimento se formando. E isso é mesmo muito que a lei importante. ainda não tenha mudado. Exato. Neste caso do animal ser considerado sujeito de direito, eu não vou recordar, assim, mas já teve um caso de um gorila, que eu acho que não sei se não foi no Brasil, mas teve um caso de um cachorro no Brasil que já demandou em nome próprio. Olha Não, a evolução. não foi demandado por ele Por e uma foi ONG ou aceito, por um ele tutor, então né? como sujeito de direito e já foi aceito. E as principais bacanas aí que tu vai trazer para nós é na vara da família, Na né, vara doutora da Sheila? família, As exatamente. novas decisões judiciais aí inovadoras. Isso. Aí, Tati, assim, ó, eu só queria falar de um projeto bem legal com relação a isso, né? Que nós temos um projeto de lei que é o 179 de 2023, super recente, né? Um dos autores desse projeto é o deputado o delegado Bruno Lima. Ele é bem atuante também na causa animal, faz bastante movimento aí nas redes sociais, ele é uma pessoa que tem bastante voz, né? Isso é importante, né? Esse projeto trata da família multiespécie. Então, aqui a gente vai ter assim um boom, assim, né? De uma verdadeira revolução na legislação, porque aí aqui sim, não se está mais falando simplesmente de não é coisa. Aqui o animal vai ser um filho afetivo. Então, vai estar inserido aí na família. E esse projeto traz previsão de pensão alimentícia em caso de divórcio, direito de guarda, de visitas. Então, deveres também, deveres dos tutores aí de manter vacinação, vermelho,
vermífugo em dia e tal. Então, eu achei esse projeto incrível, incrível. E uma coisa interessante, Tati, É de 2023. 2023. Ele é bem recente, só que ele andou bastante, tá? E aí, olha onde é Porque que daí ele sim tá. é relacionado a cães, gatos, é uma coisa mais simples de Isso, andar, né? isso mesmo, isso mesmo. E aí, Tati, ele tá na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Olha onde é que tá esse projeto. Então, ele é bem legal, vai trazer assim muita mudança positiva para os tutores, para quem já trouxe os animais para dentro da família, né? Para atender essa nova realidade. Essa nova realidade, exatamente. Aqueles dados ali que eu falei, né? Nossa, o nosso país aí é o terceiro em termos de número de animais domésticos, né? É muito expressivo isso, né? E já que os tutores, as novas famílias, têm os animais como da família, o cachorro e o gato, Um filho por poxa, numa afeição, né? separação, por Isso. afeição, numa separação, que como a gente estava conversando antes, geralmente quando chega no judiciário é porque não é amigável. Exato, infelizmente. Então, temos que dar o direito aí desse tutor de ter o direito à visita mesmo depois da separação, ou do que Isso, vai de ficar do manter direito à pensão. minimamente aí uma convivência, né, Tati? Porque assim, poxa, você viveu aí, sei lá, anos, né, dentro de um núcleo familiar e o animal faz parte de tudo isso, né? Os animais estão conosco o tempo todo, eles, momentos felizes, tristes, né? Eles são até um apoio emocional pra gente, né? Dormem com a gente, enfim, é um convívio diário. Aí, enfim, poxa, o casamento, a união estável não deu certo, né? Cada um foi para um lado e tal. E esse animal, como é que vai ficar? Com quem que vai ficar? Essas despesas, porque vai ter, né? Um animalzinho demanda, tem Sim. despesa. E aí, né? Quem não ficou com ele vai poder ver, vai sentir saudade, né? Então, isso tudo não tem regulamentação. Não tem. Tá, Só vai que ter a partir dessa lei que esse está em projeto trâmite. prevê. Esse projeto. Isso. Porém, assim, já é realidade, Tati. Uhum. Assim, não é a área que eu atuo, mas eu converso com colegas que atuam mais na área de família e já é realidade. Na hora ali de colocar o como é que vai ficar, já se fala da guarda do animal, com quem que vai ficar. Isso já é uma realidade. E aí, o judiciário tem que atender, né? O judiciário vai ter que se posicionar. Não E pode se já- omitir, né? E já foi provocado. Já está sendo provocado. É bem isso que a gente chama, né? O judiciário é provocado, né? Então, assim, enquanto ainda tem gente que se muda e deixa um animal para trás porque não cabe na nova casa, tem gente já se Brigando. separando, brigando pela guarda. Brigando na justiça pelo direito de ver o De animal. ver o animal. Exatamente. E teve já decisão nesse Muitas, sentido. Muitas, Tati. Conta uma para nós. Eu fiquei impressionada, assim, eu fui pesquisar para trazer algum exemplo, assim, né? E são vários. E aí, o que já chegou no STJ, né? Para quem não está familiarizado aí, é o Supremo Tribunal de Justiça, é um órgão lá que está acima dos outros tribunais e tudo mais, só situações assim bem específicas que chegam até lá para serem apreciadas, né? E já chegou lá. E aí, assim, o que eu achei bem interessante é o que os ministros falando ali, estudando o caso. Poxa, hoje a lei diz isso, que é coisa. Mas a realidade é de que ele é já, né, um integrante da família. Poxa, vamos achar aí então ele é um terceiro gênero, né? Ele é dotado de ciência e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? O que acontece, né, Tati? A lei, ela vincula, né? O Poder Judiciário vai ter que decidir de acordo com a lei. Porém, a lei é ampla e permite bastante interpretação, né? O que tem sido feito aí que eu estou percebendo? Vamos pegar o que a gente tem, que pode ser usado no caso, e vamos decidir. Então, assim, um exemplo que eu achei fantástico, de um casal do Ceará, as duas moças conviveram em união estável por alguns anos, e quando elas se conheceram, cada uma já tinha um cachorrinho, certo? E aí conviveram juntas por alguns anos, adotaram outros animais. Depois de alguns anos, então, né, resolveram encerrar a relação, tudo mais.
A pessoa que saiu de casa só pôde levar a cachorrinha que ela já tinha de antes, né, do relacionamento, porque a ex-companheira que ficou na casa disse: não, os outros animais vão ficar aqui. Tu não vai levar e tu não vai mais ter contato, não vai mais ter direito de conviver com eles. Alienação parental. Exatamente. E aí ela foi na justiça, ela justificou ali que ela tentou de forma extrajudicial, não teve sucesso, foi para a justiça. Inclusive, Tati, ela comprovou no processo que essa cachorrinha que foi embora com ela, era idosa já e ficou doente, Imagino. porque foi privada da convivência com os outros animais. Ela comprovou com documentação, internação, despesas hospitalares. E aí, o que aconteceu no final da história? Que o judiciário disse: não, ela vai ter direito de visita, ela vai ter direito a conviver com esses animais, e ficou bem estabelecido, sabe? Regras, inclusive com multa. Se a pessoa que está lá na casa com os animaizinhos não deixar, multa para ela. Então, achei incrível, assim, essa decisão, porque aí permitiu que essa ex-companheira tivesse o direito de conviver com os animais que ela conviveu durante anos, né? Para preservar a saúde mental e Dela emocional dela e da e de todos os animais que foi tinham direito à convivência com a foi ex-tutora, com a tutora isso, e com os outros maninhos. isso foi mencionado isso no processo, sabe? Que era para o bem-estar também dos pets, dos Para o animais. melhor interesse dos pais. Exato, eu achei incrível, assim, e muitas decisões, Tati, porque é o seguinte: o animal pela lei é coisa. Se a gente fosse olhar, aonde que tu discute posse e propriedade? É na vara civil, Civil. certo? Sei lá, um exemplo, eu e a Tati aqui tivemos uma disputa aí de um veículo, enfim, o negócio não deu certo, a gente vai para a vara civil discutir sobre a posse e propriedade desse veículo, certo? Certo. O animal hoje, pela lei, seria da mesma forma. Como no que tu falou ali dos danos morais e materiais. Isso, vara civil, isso. O que a gente está vendo que está acontecendo é o seguinte: a discussão sobre o animalzinho na vara de família está sendo Outro status. Exato, exato. Isso é uma evolução, Tati, muito grande. Quem vai decidir sobre isso é o juiz de família. Que alegria saber dessas decisões judiciais inovadoras e também que já tem um projeto de lei aí na Exato. esteira. E quer saber o Pronto pra- mais legal, Tati? Decisões usando o seguinte: eu não tenho uma legislação específica, eu vou usar por analogia a lei que regula guarda, que regula direito de visitas, que regula a pensão alimentícia, está sendo usada por analogia. Não vamos chamar de pensão? Não vamos, mas vamos chamar de um auxílio financeiro. Então, várias decisões assim, onde o ex-companheiro não consegue ter acesso ao animal e o juiz estabelece, inclusive, direitos de visita. Uhum. Vai pegar do dia tal até o dia tal, vai devolver no horário tal, analisa se não tem indícios de maus tratos, se o animalzinho é bem cuidado, Uhum. se tem provas de boa convivência. Incrível, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de ver como o judiciário está caminhando positivamente nesse sentido. Bacana, e se isso já está no judiciário, quantas e quantas famílias já devem Muitas. estar fazendo a guarda compartilhada consensual? Com certeza, Né? com certeza, porque só vai chegar realmente para o judiciário apreciar quando não tem consenso, né, Tati? Então, com certeza tem. E eu sei Sim. de casos, eu conheço vários casos onde o relacionamento do casal não deu certo, mas ficou aí a convivência pelos animais, Sim. né? E fica uns dias com um, fica uns dias com o outro, ou visita, ajuda a pagar as despesas. É uma realidade. Responsabilidade, né? Isso. Ai, isso. doutora Sheila, que conversa maravilhosa, tá? Tem muitos outros pontos que eu queria Muita entrar, coisa. mas eu acho que não vai, assim, dar tempo. Eu quero
Aham. que tu venha de novo aqui no Ai, eu venho PataCast. sim, eu e a Mavi viemos sim, embora ela tenha dormido aqui no meio do programa. E no começo ela ficou indócil para ser apresentada. Ficou um pouco ela assim, receosa. Mas ela é muito amável, muito querida e Muito. comportada, né? Demais, educadíssima. E assim, Tati, eu tenho 7 animais, né? E eu posso dizer com toda certeza, eu aprendo com eles todos os dias. O animalzinho adotado, resgatado, de forma alguma, diminuindo aí o amor e o afeto de um animalzinho que não tenha sido, né, nessas condições. Mas eles têm tanta gratidão, eles são tão amáveis, sabe? Ainda mais adulto, depois que já passou, né, por alguns traumas. Muito. Eu, assim, dos meus, assim, animais, na verdade são fêmeas, né? Eu só tenho fêmeas. São 7 fêmeas que eu tenho. Eram 8. A casa das 7 mulheres. Isso! Eu tinha 6 gatas até 2023. E aí foi quando a gente perdeu uma delas, a Chiquinha, né? A Maria Francisca. Inclusive, todas elas têm nome composto. E aí ficamos aí de 2023 a 2024 remoendo o luto. E não sei se tu já passou por isso, provavelmente já, né, Tati? Muitos, infelizmente, porque eles vivem menos, né? Isso, Assim, biologicamente, a vida deles é menor que a nossa de é humano, algo né? que eu, agora esquecendo a advogada, eu como pessoa, eu tenho muita dificuldade para lidar com a finitude deles, assim. E esse luto foi doído, assim, foi minha primeira perda, e doeu muito, e dói ainda. Dói, e tem que Dói doer, ainda. não tem como substituir. Não, mas assim, eu logo entendi que não se trata de esquecer não, são amores diferentes e sempre cabe mais um amor, né? Dá espaço para outros, porque Com tem muitos precisando e muitos sofrendo. Com certeza, e eu sempre vou amar a Chiquinha, eu Com sempre certeza. vou lembrar dela, mas a minha casa e o meu coração tem espaço para mais. E aí foi quando, em 2024, a gente adotou a Maria Emília, que é a cachorra, foi a primeira cachorrinha que a gente teve, até então só gatas. E assim, eu tenho as pessoas dizem, mas tu só escolhe fêmea, uma coisa assim. Mas não é isso, Tati. Eu acho que eu tenho um olhar mais sensível para a fêmea. Porque a fêmea vai ficar prenha, a fêmea vai ter uma ninhada. Então, assim, eu penso em tudo isso. Então, se eu vejo uma fêmea em situação de vulnerabilidade, eu logo quero fazer alguma coisa, né? E normalmente essa coisa é botar para dentro de casa. Então, assim, a Maria Emília veio, eu coloquei, ela estava ali pelos arredores, coloquei para dentro, castrei, e aí agora esse ano a Mavi, aí assim, os únicos que a gente teve filhotes foram as filhotes da Maria Joaquina, que é uma das nossas gatas, que apareceu em Casa Prenha. Sim. Ela apareceu lá em casa, e aí depois que eu fui entender que gata, quando tá prenha, ela busca um lugar seguro, né? Sim. E aí começou a aparecer lá em casa e tal, à noite, pedir comida. E aí, quando eu percebi, eu vi que ela era um Kinder Ovo, né? Tava cheia de surpresinha dentro. E das filhotes, ela teve 5 filhotes, a gente ficou com 2. Sim, e tão fácil, né? Deixa ela ficar naquele espaço, mesmo que não tem gato, deixa ficar naquele espaço que ela escolheu, alimenta. Nossa! Via de regra, ela vai fazer todo o trabalho sozinha. Lá em casa ela alimenta só não bem fez, a gata, Tati. Né? Ela só não fez porque o meu marido não deixou, porque ele quis participar. Sim, não, o ideal é que, né? Mas senão ela dá comida, dá um cantinho quente, se tiver tudo certo com a saúde dela, senão leva no veterinário, mas senão ela mesma vai amamentar os filhotinhos. Quando ele estiver começando a brincar e já comer raçãozinha, aí providenciar a adoção, Sem né? contar que é uma delícia filhotinho assim, né, Tati? Dá vontade de ficar com todos. Tá, e aí dos 5 a gente conseguiu doar 3, e aí as duas filhotes dela ficaram conosco até hoje, e aí assim, né, assim que possível já castra, que eu acho que é o mínimo. É assim, para mim, sim, é o mínimo, né? Eu já ajudei a castrar muito, muito bicho, porque eu acho que é o mínimo que um simpatizante da causa animal pode fazer, né, Tati? Inclusive, doutora Sheila, uma das pautas aí para o próximo programa que ficamos devendo hoje, que eu quero te trazer, é para nós falar sobre a nossa lei aqui de bem-estar animal de Criciúma de 2018. Verdade, Tati. Que foi onde a gente se conheceu.
Tu, uma das integrantes do Do GAPA, GAPA, Grupo de isso, Advogados de Bem-Estar Animal de da Proteção proteção animal. Animal de Criciúma, Isso mesmo. né? A gente teve muita participação ativa, Foi, total, nessa foi, nossa lei que foi. fala sobre os animais comunitários, que tu falaste hoje que tem também Esse projeto de novidade, lei tem né? previsão para isso. Nós aqui, e em vários também, a gente copiou também de outras cidades que Claro. já eram evoluídas, já temos aqui a figura do cão comunitário, as responsabilidades dos cuidadores também, do poder público, Exato. mas os cuidadores e os direitos, né? Exato. E também animais em condomínio, Muita né? As coisa. pessoas têm direito sim de ter, mas porque Claro, é exato. muita coisa nessa Muita área que a gente coisa. tem que conversar. E eu acho, Tati, assim, por muito tempo, embora eu atue na área do direito, por muito tempo eu achava o seguinte, gente, é só conscientização, é conscientização. Mas aí depois eu fui entendendo que só a conscientização talvez não seja suficiente, porque precisa de uma legislação, porque você precisa respeitar. Mas eu não gosto muito, não tem problema, não precisa gostar, mas você tem que respeitar. Então, quando entra, o papel da lei é esse, né? O papel do direito é o dever ser, porque senão a sociedade não funciona, num Exatamente, geral, a lei né, é para Tati? quem gosta e quem não gosta. É Exato. para defender direitos. Você gosta de estar atrasada e ter que parar no sinal vermelho? Não gosto, mas eu tenho que parar, porque se eu não parar, se eu ultrapassar o limite de velocidade, eu vou ter uma penalidade. Para defender direitos de pessoas, Exato. animais, Isso. patrimoniais. Exatamente. A lei entra ali, onde onde a convivência não dá certo sozinha, né, Tati? Então, hoje eu entendo isso. Eu entendo que é conscientização e legislação. A gente precisa disso sim, porque a conscientização, a mudança de pensamento vai acontecer. Esse despertar de consciência, eu quero acreditar que é inevitável. Uhum. Né? Hoje a gente já vê isso muito latente, né? Isso Mudou muito, o né, que ajuda Tati? isso é inclusive leis, a nossa de Criciúma tem uma lei estadual que já prevê isso, da inclusão de campanhas de conscientização, de Exato. conteúdo de guarda responsável, tudo inclusive, temos uma lei estadual nas escolas, né? Perfeito. Então a própria lei, Isso. ela prevê o tripé, né? Que é a castração em massa ali para o controle da população. Que é uma das pontas do iceberg, né, Tati? A educação, conscientização e a punição. Exato, porque aí vão andar juntas, né? Onde a conscientização ainda não chegou, a pessoa vai ter que respeitar, porque, né, tem uma legislação. Então, é essencial. Mas a gente vai chegar lá. Isso. Eu quero acreditar nisso, a gente vai chegar lá. E já existem ferramentas que tu colocaste hoje muito bem. Isso mesmo, né? existem Então, quem sim. maltrata animal hoje já pode ser punido sim, tanto Criminalmente. penalmente quanto pagar do bolso civilmente pro Exatamente. dono do animal, que hoje ainda é o dono. Isso né? mesmo. Doutora Sheila, tu és da área trabalhista, mas agora para finalizar, Isso. se Minha tiver uma especialidade. demanda, né? Mas se tiver uma demanda desses casos, né? Podes aí deixar teu contato e porque tem um grupo de advogados de proteção animal. Tem mesmo, Deixa tem. o teu WhatsApp, se quiser Posso o teu deixar, @, porque é Posso, importante sim. que as pessoas comecem a demandar. Claro, porque aí assim, se é algo que não está ainda ao meu alcance, não está na minha alçada, mas a gente tem um monte de colegas, né, Tati? A gente conhece bastante gente, pode pelo menos dar uma orientação, pode pelo menos conduzir, né? Tirar a pessoa aí do escuro, né? Se quiserem me seguir, então, meu @ é Sheila Rampinelli, Sheila com CH, não tem S na frente. Posso falar o WhatsApp? Claro. O meu WhatsApp é 489-9954-1538. Quem quiser trocar uma ideia também, quem for simpatizante aí da causa animal, a gente pode se conhecer, conversar, se ajudar. Eu acredito que é isso aí que faz a coisa funcionar, Tati. A gente tem que se unir. Essa nossa grande rede, né? Exato, doutora a gente Sheila? precisa se unir, Tati. Precisa muito disso. Porque se eles não têm nenhuma legislação ainda que fale por eles, se a gente não fizer isso,
né? Juntos somos mais fortes. Com certeza, com certeza. Ninguém solta a patinha de ninguém. Ninguém solta a pata de ninguém. Isso E mesmo. Com essa, então, doutora Sheila, a gente vai terminando o PataCast de hoje, que ficou muito bom. Obrigada, Muito Tati. obrigada e até a Eu que próxima. agradeço. Eu e a Mavi que agradecemos pelo espaço, pela oportunidade, por essa troca. A gente está bem feliz. Em breve a gente vai estar junto aqui de novo. Com certeza, com certeza. Me chama que eu volto. Obrigada audiência. Se gostou do programa, compartilha com os amigos, se inscreve no canal aí do programa, ativa o sininho, tá? E até a próxima com mais conteúdo de quem ama e respeita os animais. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.